faço então para ser esse membro batizado pelo Espírito Santo? Como cada um de nós podemos ser batizados pelo Espírito Santo? Me faz lembrar o texto de Efésios capítulo 5, verso 18, onde Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Esse verbo ali é interessante porque no grego a palavra encher é plerim. Ali então está escrito pleronste, enchei-vos. Olha que interessante, está no plural, é para todos. Está no presente, então é uma experiência para agora da vida do grupo, não é para o futuro. Ali também está no modo imperativo, é uma ordem, veja que é uma ordem dada. Inclusive, autores chegam a dizer que ali é um mandamento, é o único texto que liga a experiência do preenchimento do Espírito Santo como um mandamento. E ali também está na voz passiva. Então, eu não me encho. Olha que interessante. A voz passiva é aquele que sofre a ação. Então, eu permito Deus me encher. Então, como é que eu agora sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Em Atos, no capítulo 1, nós temos ali Jesus orientando os discípulos quanto a viverem essa experiência espiritual. Ele diz assim, esperai a promessa do Pai. E ele diz para que eles ficassem em Jerusalém. Então eles ficaram em Jerusalém de que maneira? Aqueles 10 dias após a ressurreição, após a ascensão de Cristo, que já tinha dado 40 dias da sua ressurreição, até o dia do Pentecostes, agora que marcou então aí os 50 dias pós a morte de Cristo. Por isso Pentecoste, penta de 5, né? Então o que eles fizeram naqueles 10 dias da ascensão até completar a festa do Pentecostes? Eles ficaram fazendo 4 coisas. Eles ficaram confessando seus pecados, eles ficaram se humilhando, eles ficaram ali de maneira fervorosa orando, e ali também eles se arrependeram de seus pecados. Confissão, humilhação, arrependimento e oração fervorosa. E interessante que essa oração fervorosa é o que Jesus ensina em Lucas no capítulo 11. Quando os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar, no verso 1, como João ensinou seus discípulos, Jesus os leva a uma caminhada que vai transformar a vida deles. E Jesus então ensina-nos a orar. Olha, um amigo chega para o outro à meia-noite, pede 3 pães, e o amigo lá de dentro diz, olha, eu não vou dar os pães porque meus filhos estão dormindo, a porta está fechada. Aí Jesus diz, olha, se não se levantar para dar para você seu amigo, o fará por causa da importunação. E diz ainda, ele dará tudo o que tiver necessidade. Lucas capítulo 11, verso 8. E depois ele continua, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho pedir pão lhe dará uma pedra, se pedir um peixe lhe dará uma cobra, se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Aí ele conclui essa aula de oração para os discípulos. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então veja que aqui tem uma dica fantástica sobre essa vida no Espírito. Eu preciso pedir. Eu aprecio o Randy Maxson quando ele afirma em um dos seus livros que a necessidade produz o desejo e o desejo produz a intensidade. Veja que há uma sequência. Eu primeiro preciso sentir-me necessitado do Espírito Santo. Eu careço do Espírito Santo. Agora é meu desejo possuí-lo e o meu desejo me leva agora a ter vida intensa em oração. O que Jesus ensina em Lucas capítulo 11 é exatamente isso. Como orar, o que pedir e para quê? Como orar? Olha, o amigo vem pedir os pães à meia-noite e ele insiste. O amigo vai dar por causa da amizade ou por causa da importunação? Então, como que eu oro pelo Espírito Santo? Como os discípulos no Pentecoste, de maneira fervorosa. Agora, o que eu peço de maneira fervorosa nessa aula? O Espírito Santo. E para quê? Para levar o pão da vida para os amigos, porque aqui é o amigo que chegou em casa, ele não tem o que oferecer. Então, como ser cheio do Espírito Santo? Você precisa orar de maneira fervorosa, você precisa desejar o Espírito Santo, orar de maneira fervorosa e usar o dom que Deus já te deu em levar o pão da vida que é Jesus para os seus amigos. Quanto mais você buscar, mais você vai ter. Quanto mais você pedir, mais Deus vai lhe dar. Porque Ele vai dar primeiro para quem pede, de maneira fervorosa. Assim Ele fala para os discípulos, vocês vão receber poder. Então eles receberam poder ao orarem de maneira fervorosa e se tornaram testemunhas de Jesus
e o Evangelho chegou até nós por causa daquela experiência cheia do Espírito Santo. Então você pode ser cheio do Espírito Santo, como Paulo diz aos Efésios, e você pode fazer isso clamando a Deus todos os dias, até o último dia da sua caminhada.